alunos do 7º ano. Meu nome é Ana Carolina Santos Martins e na videoaula dessa semana a gente vai falar um pouco sobre múltiplos e divisores de um número inteiro. A gente já tinha visto no PET anterior essa propriedade em relação ao conjunto dos números naturais. Mas como agora a gente está conhecendo esse novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, a gente precisa ampliar esse conceito de múltiplo e divisor também, para este conjunto. Para começar, primeiro vamos lembrar, lá do PET anterior, o que seria um múltiplo, Então, aqui na imagenzinha, temos um garotinho com a tabela do 4, Eu tenho a tabuada do 4 e eu tenho a tabuada do 11. Como que eu faço, Como que eu decoro essa tabuada, Como que ela é montada? Então, aqui no na primeira fileira, tem todos os números naturais. E aqui o 4, certo? E ao fazer essa multiplicação aqui, a gente, viu lá no PET 1 que o resultado, eles são os múltiplos do número 4, Ou seja, esses números após a igualdade são os múltiplos de 4, ou seja, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, aí o 48 e aí continua, porque o conjunto dos números naturais é infinito, logo essa sequência de números de múltiplos de 4 também é infinita. Aí a mesma coisa vai acontecer com o número 11, E aí aqui tem a listagem de alguns, certo? Então eu mantenho fixo aqui essa parte da multiplicação e pego os números naturais e multiplico pelo 11. Então, com isso eu obtenho todos os múltiplos de 11, que também são infinitos, devido à infinitude dos números naturais. Então, agora vamos ampliar esse conceito, para o conjunto dos números inteiros. Então, o que seria o múltiplo de um número inteiro? Quando é número natural, eu pego o natural e multiplico por todos os naturais. Então, é de se esperar que o processo para descobrir os múltiplos de um número inteiro ele seja parecido. Então, o múltiplo de um número inteiro é o produto desse número, que ele vai se manter fixo, igual lá na tabuada, pelos números inteiros. Ou seja, se eu quero saber quais que são os múltiplos do menos 5, então o que eu vou fazer? Vou pegar o menos 5 e multiplicar por todos os números inteiros. Então, perceba que essa sequência de números que a gente vai obter ao fazer essas multiplicações sucessivas pelos números inteiros também é infinita, assim como o caso lá dos múltiplos de um número natural. Então, alguns exemplos. Vamos listar alguns dos múltiplos do número 5, que é um número natural, e se é um número natural, ele é um número inteiro, como a gente viu nos PETs anteriores. E aí? O 0, que é o múltiplo de todo número, então, porque 5 vezes 0 é 0. Aí eu posso multiplicar o 5 olhando a reta, A gente tem a reta numérica e tem o 1 e tem o simétrico dele, que é o menos 1. Então, o que eu vou fazer é multiplicar o 5 por 1 por menos 1, por 2 por menos 2, por 3 por menos 3. E aí eu vou obter justamente esses números aqui, que é o 0, o mais ou menos o 5, o mais ou menos o 10, o mais ou menos o 15, o mais ou menos o 20, o mais ou menos 25, mais ou menos 30 e aí continua, Lembrem-se, essa questão aqui da notação do mais ou menos, que é mais ou menos, eu tô mais ou menos, é para poder simplificar, a notação desses conjuntos de múltiplos. Aqui quer dizer que o mais 5, ele é múltiplo, como também o menos 5 também é, certo? E agora vamos pegar os múltiplos do 4. Então, quem que são os múltiplos do 4? É o 0, mais ou menos 4, o mais ou menos 8, o mais ou menos 12, o mais ou menos 16, o mais ou menos 20, ou seja, o 20, o menos 20, o 16, o menos 16, o 12, o menos 12, o 8, o menos 8, o 4, o menos 4 e o 0. E aí aqui continua também, certo? E a mesma ideia de manter o 4 fixo e multiplicar, primeiro pelo 0, aí depois pelo 1, pelo simétrico dele, o menos 1, aí depois pelo 2, depois pelo simétrico dele, o menos 2, e aí eu vou obter justamente essa sequência aqui, certo? Então, a gente ampliou
o conceito de múltiplo para um número inteiro. E agora vamos falar de divisores, certo? Então, para falar de divisores, vamos primeiro fazer essas duas divisões. Primeiro 24 por 6 e o segundo o 35 por 3. Então, eu vou fazer como a gente aprendeu lá. Eu vou pegar o 24 e dividir por 6, certo? Quando eu divido 24 por 6, eu consigo agrupar isso aqui em quantos conjuntinhos de 6? Eu consigo agrupar em 4 conjuntos de 6, certo? E se eu faço a multiplicação aqui, 4 vezes 6, 24, vem com o sinal trocado, menos 24, e aqui vai sobrar 0. Ou seja, o resultado de 24 dividido por 6 é igual a 4. Ou seja, a gente aprendeu lá no caso do número natural, percebam que esses dois aqui são números naturais, né? O 24 e o 35, que também não deixam de ser números inteiros. O que a gente aprendeu lá em relação ao divisor de um número natural? Que ao fazer a divisão e o resto dessa divisão ele foi igual a 0, esse número, né, esse número 6 aqui, ele vai ser divisor de 24. Ou seja, 6 é divisor de 24. Ou seja, eu consigo fazer uma divisão exata de 24 por 6. E eu também posso falar que 24 ele é divisível por 6, certo? Isso dentro do conjunto dos números inteiros e, consequentemente, né, dos naturais. O número natural aqui agora é o 35, certo? Que é um número inteiro também. Então, vamos pegar o 35 e dividir por 3. Então, eu posso primeiro pegar só o 3. Então, se eu dividir o 3 por 3, dá 1. E se eu fizer aqui 1 vezes 3, eu volto para cá com menos 3 e aqui vai sobrar 0. Então, eu vou descer o 5 agora. E 5 dividido por 3 é igual a quanto? 1. E se eu fizer a multiplicação com sinal e voltar com sinal trocado, aqui vai ser igual a menos 3, fazendo essa subtração aqui, eu vou obter 2, certo? Então, quer dizer que o resto da divisão de 35 por 3 é igual a 11 e sobra 2. Então, dentro do conjunto dos números naturais, o 35 ele não é divisível por 3. Então, 35 não é divisível por 3. Logo, o que vai acontecer? O 3, ele não é divisor de 35. Vocês aí que já estão espertos, sabem me dizer qual seria um divisor de 35? E aí? Eu tenho certeza que alguns espertos olharam 5 aí e falaram, né? Que o 5, né? O final, o critério para ser divisível por 5 é terminar em 0 ou terminar em 5. Então, o 5, no caso, se eu tivesse feito a divisão aqui, ele seria um divisor de 35. Mas o 3, não. Então, agora que a gente já fez essa introdução, vamos ampliar esse conceito, certo? Então, quem que vai ser o divisor de um número inteiro? Então, o divisor de um número inteiro, ele vai ser todo número que vai ser diferente de 0, porque aqui a gente não define divisão por 0, que ao dividir esse número dado por ele, resulta em uma divisão exata. Ou seja, eu não posso ter resto, que foi o que aconteceu aqui, né? Que teve resto 2. Então, agora vamos fazer alguns exemplos. Os divisores de 12. Os divisores de 12 é 1, o menos 1, o 2, o menos 2. Então, se eu divido o 12 por 1, dá quanto? 12, e sobra 0. Se eu divido 12 por menos 1, dá quanto? Menos 1, menos 12, e sobra 0. Se eu divido 12 por 2, dá 6, né? E sobra 0 também. E aqui, menos 6. E aí, vocês fazendo essas divisões, até para treinar as operações do PET da semana passada, vocês vão ver, né, que todos esses aqui, ao fazer a divisão,
o resto é zero, ou seja, uma divisão exata. Então, essa é a lista de todos os divisores de 12. Agora, se eu pegar os divisores de 4, então, se eu fazer, né, as divisões até o 4, quais os números, né, inteiros que serão divisíveis que o 4 vai ser divisível, né, por ele? Então, o menos 4, quer dizer, né? Então, os divisores de menos 4 é o 1, o menos 1, o 2, o menos 2, o 4 e o menos 4. Apenas esses. Essas listagens eu fiz, mas para vocês conferirem que de fato dá uma divisão exata, eu sugiro que vocês façam essas divisões até mesmo para treinar a operação, certo? Para fixar. E agora que a gente falou dos divisores e dos múltiplos, esses dois assuntos, eles trazem à tona dois termos, né, duas ferramentas da matemática que são muito importantes na resolução de problema. O primeiro é o mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC. Então, o que é o MMC de dois ou mais números? A gente vai sempre definir o MMC para dois ou mais números, certo? Então, eu vou pegar dois números. Então, o que vem a ser esse MMC? Esse MMC, ele é o menor, né? É o menor número diferente de zero, que é múltiplo comum desses dois números, desses números naturais, que pode ser 2 ou mais, né? Posso comparar, pedir o MMC de 2 ou mais números naturais. Então, observem que aqui a gente está definindo sobre os naturais, certo? Então, por exemplo, os múltiplos de 5 são quais? O 0, a gente viu lá na primeira, né? O mais 5, menos 5, 10, o menos 10, o 15, o menos 15, o 20, o menos 20, e aí sucessivamente, certo? E se a gente pega os múltiplos de 4, a listagem é o quê? 0 mais 4, menos 4, 8, menos 8, 12, menos 12, 16, menos 16, o 20 e o menos 20. Então, na definição de MMC, o MMC de dois números, se por exemplo aqui é o que eu fiz, pego o 5 e o 4, o MMC deles vai ser o quê? O menor número, diferente de zero, que é múltiplo comum dos dois. Então, a gente comparando aqui as listagens, a gente vê que o primeiro que coincide é o quê? O 20, né? Porque aqui a gente só vai estar interessado, como são os números naturais, eu não vou pegar a parte negativa, certo? Porque aí já não entra nos múltiplos de um número natural. Então, aqui também é o 20, certo? E aí, observem que o anterior a ele só tem o zero, e na definição a gente retira o zero, certo? Então, o MMC de 20, de 4 e 5 é 20. E a gente usa essa notação aqui para poder simplificar, para não ter que escrever. Então, o MMC de 4 e 5 é igual a 20. Então, eu uso essa notação. MMC, abre parêntese, 4,5 é igual a 20. Isso aqui traduz para a gente o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é igual a 20, certo? Mas pensem que toda vez que a gente tiver que fazer a listagem, né, desses números para poder comparar, esse processo ele pode se tornar cansativo. Então, lá na frente a gente vai ver um método para poder facilitar o cálculo do MMC. Agora, né? Então, para fazer isso, basta a gente decompor simultaneamente os números, né, em questão, que pode ser 2 ou mais, em fatores primos. Então, o MMC ele vai ser o quê? Nada mais que o produto desses fatores que a gente obteve, né? Então, aqui um exemplo, eu vou fazer. Então, eu vou fatorar, eu quero o MMC de 36 e 22. Então, eu vou fatorar o 36 e o 28, certo? Então, o primeiro número primo é o 2. Então, se eu dividir o 36 por 2, dá quanto? Dá 18, certo? Divisão exata. A gente sempre pega divisões exatas aqui. E se a gente dividir o 28 por 2, dá quanto? 14. Então, continua os 2 divisível por 2. Então, eu repito novamente o 2, certo? Eu posso fazer outra divisão por 2. Se eu dividir o 18 por 2, dá 9, certo? E o 14 por 2 dá quanto? 7. Então, aqui eu já não consigo dividir por 2, certo?
Então, vou fazer o 3 agora. Por 3, porque 9 é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. E o 7, ele não divide, então eu repito ele, certo? E aqui eu posso novamente dividir por 3. E, enfim, eu vou obter 1. E aqui eu repito o 7. E agora, para poder deixar 1 aqui, basta eu o quê? Fazer a divisão por 7. Ou seja, aqui eu obtive 1 e 1 como eu quero. E fatorei todo o 36 e o 28 ao mesmo tempo. Então, se eu faço, né, como o MC, ele é o produto desses fatores aqui, então, qual que vai ser o produto desses? Vai ser 2 vezes 2, 4, né? 3 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá quanto? Dá 12 vezes 3 dá 36 e 36 vezes 7 dá quanto? Eu esqueci de fazer essa conta. Vamos fazer isso aqui. Então, aqui eu tenho 7 vezes 6. 7 vezes 6 é 42. Então, subiu 4. 3 vezes 7. 7, 14, 21. 21 com 4, 25. Ou seja, o mínimo múltiplo comum desses dois números é igual a quanto? 252, certo? E aí, se tiver alguma continha errada, como eu fiz esse aqui na hora, vocês comentem aí, deixa o comentário para a gente fazer a correção, certo? E aí, agora a gente vai falar de máximo divisor comum, que é o MDC. Então, quem que vem a ser o MDC? O MDC, a gente também vai definir entre 2 ou mais números naturais. Então, o MDC de 2 ou mais números naturais é o maior número que é divisor comum desses dois números. Então, o MMC relacionou com os múltiplos de um número natural e o MDC com os divisores, certo? E aí, quais são os divisores? Aí, um exemplo. Quais são os divisores de 18? Então, vamos tentar aplicar isso aqui. 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, certo? E aí, quais são os divisores de 42? Lembrando aqui que é por causa da questão de ser natural, viu? Por isso que não tenho menos. O simétrico. Aí tem o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21 e o 42. Então, para ser máximo divisor comum, eu tenho que pegar os divisores comuns. Então, quem que são os divisores comuns? O 1 é comum aqui, os dois. O 2 é comum. O 3 é comum. O 6 é comum. E depois, percebam que não tem nenhum divisor comum. Então, como o MDC ele é o maior número que vai ser divisor dos dois ao mesmo tempo, então, comparando essa lista aqui, quem que vai ser o MDC de 18 e de 42? Vai ser o quê? O 6, certo? E a gente também usa essa notação, tá vendo? MDC, parêntese 18, 42 igual a 6, ou seja, o MDC entre 18 e 42 é igual a 6, certo? E aí, também para não ficar fazendo essa listagem toda vez, porque pode ser que esse número seja arbitrariamente grande, então a gente também tem uma forma de simplificar para encontrar o MDC. Então, vamos também fazer a decomposição em fatores primos, porém, o MDC ele vai ser o quê? O produto dos fatores comuns. Ou seja, eu não vou pegar mais todos aqueles, os primos que eu obtiver e fazer a multiplicação. Ou seja, eu vou ter que ver qual que é comum, qual que vai dividir os dois ao mesmo tempo, né? Os dois vão acontecer de ter a divisão por esse número. Vou pegar ele, só esses que se repetem, e fazer o produto deles, certo? Então, vamos tentar aqui, vou ensinar para vocês uma forma de marcar esses números. Perceba que 24, né, no exemplo 24 e 36, eles são pares, ou seja, divide por 2, que é o primeiro primo. Então, 24 dividido por 2 dá 12. E o 36 dividido por 2 dá 18. Então, os dois são divisíveis por 2, é um fator comum, então eu vou circular eles, certo? E agora eu vou dividir por 2 de novo, porque os dois são divisíveis por 2 e se um fosse, basta eu não circular, certo? Então, 12 dividido por 2 dá quanto? 6.
certo? 18 dividido por 2 dá 9. E aí eu posso circular os dois porque os dois foram divisíveis. O próximo primo é o 3 e ele divide os dois. Então, eu já vou circular ele aqui, certo? Então, se eu faço 16 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Ai, eu fiz cagada aqui, galera. Só um minutinho. O 6, quem me corrigiu aí, o 6 ainda, ele é divisível por 2, né? Então, eu tenho que repetir aqui o 2 de novo, certo? Então, 6 dividido por 2 dá 3, certo? E o 9 eu não consigo dividir. Então, como eu não dividi por 2 aqui o 9, eu não vou circular esse. Ele não é fator comum para poder calcular o MDC, certo? E aí, agora, o 3, enfim, né? E aí, os dois vão ser divisíveis por 3, então eu vou circular ele. Aqui vai dar 1, né? E o 9 dividido por 3 dá 3. E agora, faltou só um 3, só que perceba que esse aqui já tá 1, então eu não vou fazer divisão. Não vou circular. Então, aqui vai ficar 1 e 1. Então, quem que foram os fatores que foram, né, repetidos, que são fatores comuns? Vai ser o 2 de novo e o 3. Então, eu tenho que fazer o produto entre esses três números, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, o MDC entre 24 e 36 é igual a 12, certo? Essa continha era mais fácil de fazer, né? E aí, agora vamos praticar. Ver exercícios que a gente pode, às vezes, nessas duas situações aqui, a gente vive, mas a gente, às vezes, não associa com esses conteúdos. Então, vou resolver para vocês verem como se relaciona com o que a gente falou hoje. Então, o primeiro, ele fala o seguinte: um professor ele vai ter 3 turmas com 21, 35 e 28 alunos. Então, para realizar um projeto, ele precisa dividir os alunos de cada turma em grupos. Então, considerando que todos os grupos, independente da turma, devem ter o mesmo número de alunos, qual que é o maior número? Então, isso aqui é importante, maior número, vamos marcar, de alunos que cada grupo deve ter. E outra informação que é importante, tem que ter o mesmo número de alunos. Então, isso aqui também é outra informação importante. Então, lembrem, o que relaciona com maior número, certo? Vocês lembram? É MDC ou MMC? O MDC, né? Então, percebam, se eu fizer o MDC, eu quero separar essa turma aqui em grupos. Se eu fizer o MDC dessas três turmas, o que eu vou obter com os divisores comuns? Eu vou obter, né, mesmos números que são divisíveis pelo número de alunos das 3 turmas, né, ao mesmo tempo. E se eu fazer toda essa listagem, eu vou encontrar qual que é o maior deles, né, o maior número possível, que eu consigo fazer essa divisão, certo? Não sei se ficou confuso, mas vamos resolver aqui. Se eu faço o MDC de 21 alunos com 35 alunos e de 28 alunos, o que eu vou obter? Então, vamos fazer aqui 21, 35 e 28. E aí, eu vou fazer, né, a fatoração por primos. Então, percebam aqui que o primeiro vai ser o 2, né, porque o último é par. Mas aqui, mantenho o 21, o 35... E aqui, 28 dividido por 2 dá 14. Não vou circular porque não foi comum aos 3, certo? Então, aqui é o mesmo esquema. Eu só vou circular se os 3 forem divisíveis por esse número e ele participar da fatoração, certo? E aqui, novamente, é divisível por 2, certo? Então, aqui vai continuar 21, 35 e aqui 7. E aqui, né? Qual que é o próximo número que é divisível por ele, por algum deles? É o 3. O 21 é divisível por 3? Dá 7. O 35 é divisível por 3? A gente viu lá que não é, né? Então, é 35 alunos mesmo? Isso. E o 7, ele não é. Certo. E aí, agora,
qual que é o próximo? O 5, concordam? E se eu fizer aqui o 5, vai ter o quê? 7. 35 dividido por 5 dá quanto? Dá 7, certo? E repito 7. Não foi comum, então não vou circular. E aí, enfim, todos são divisíveis pelo primo 7. Ou seja, eu vou circular esse 7 aqui. Então, o produto que eu tenho que fazer é 7 só, né? É 7 vezes ninguém, né? Então, 7. E aí, ele vai ser o meu MDC. O que isso significa pra gente? Que eu posso fazer com a turma, né, de 21 alunos, 3 grupos de 7. O 35, né, eu vou fazer o quê? 35 alunos. Vou fazer 5 grupos de 7 e o 28 eu vou fazer 4 grupos de 7. E percebam que não tem nenhum número maior, né, que o 7, que é divisor dos dois ao mesmo tempo, que vai ser maior que o 7, ou seja, o máximo né, esse maior número de alunos que cada grupo deve ter, ele é igual a 7, certo? E aí, um último exercício, em um país, os prefeitos são eleitos a cada 4 anos e os senadores a cada 6 anos. Se em 2014 houve uma coincidência de eleições para esses cargos, então qual que é o próximo ano em que voltarão a coincidir? Certo. Então, percebam que aqui de 4 em 4 anos vai ser de prefeito e 6 em 6 senador, certo? E aí, como é coincidir, né? Percebam que se eu pego, vê que vocês concordam comigo, o MMC de 4 e de 6, o que isso aqui me dá? Para os que fazem de cabeça aqui, vocês fazem a fatoração, isso aqui vai ser igual a 12, certo? Então, quer dizer que o primeiro que vai repetir, né, o primeiro número que vai repetir entre esses tempos aqui vai ser o 12 anos. Então, suponhamos que começamos, né, no ano 1. Então, daqui 12 anos, isso aqui vai acontecer, né? Vai ter eleição para prefeito e vai ter eleição para senador. Só que aqui percebam que o exercício deu a informação de que a primeira foi em 2014, ou seja, o próximo ano que vai coincidir vai ser o quê? 2014 mais 12 anos. Ou seja, vai ser quando? Em 2026, certo? E aí, a estratégia é verificar se a situação, né? Se ele te dá uma cor, anos ou te dá números, né? Informações entre números que pede ou para você achar uma coisa, né? Um fator, como é que eu posso dizer? Uma periodicidade comum, fiquem com a pulga atrás da orelha para perceber se é ou MDC ou MMC. Esses dois assuntos, eles podem te ajudar a resolver esses problemas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.